glória a Jesus. A palavra de Deus que eu quero trazer para nós hoje é uma passagem da Bíblia conhecida assim, está no livro de Salmos 105 e versículo 16 em diante, diz assim: E chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa, governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Glória a Deus, momento em que Deus começou a agir. Até o tempo em que chegou a sua palavra. As coisas estavam difíceis, acontecendo com um homem de Deus. Os dias difíceis não vão durar para sempre. Os dias difíceis não vão durar para sempre, meu amado. Essa luta que você está passando não vai durar para sempre, é mesmo. Não vai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso mesmo. O choro, os dias difíceis, as provações não vão durar para sempre. Não. Até o tempo as coisas aconteceram com José. Olha só. José, ele era o 11º filho de Jacó. Era filho de Raquel. Você sabe que Raquel teve o José e o Benjamim, né? Foram 2 filhos que Raquel teve. José era apenas um adolescente de 17 anos e um moço amado pelo pai, muito querido pelo pai. Mas ele despertou nos seus irmãos um ciúmes, uma inveja, porque ele tinha sonhos. A Bíblia diz que José sonhou, um dia José sonhou, estava no campo com seus irmãos, e o sonho dele foi que um feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes dos seus irmãos o rodeavam e se prostravam perante ele. José tornou a sonhar e ele comunicou isso ao seu pai e aos seus irmãos. Agora o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Eram sonhos de Deus que José tinha. Não eram sonhos de origem humana. Não eram coisas normais, naturais. Eram coisas de Deus, planos que Deus tinha na vida dele. E José foi encontrar seu pai, Jacó mandou ele encontrar os seus irmãos. E José caminhou ali cerca de uns 30 quilômetros para encontrar os seus irmãos. Estavam longe, estavam em Dotã. E quando encontrou os seus irmãos, ele foi surpreendido por toda a maldade e a violência dos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de José viram ele de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: lá vem o sonhador mor. Vamos agora matá-lo e vamos lançá-lo numa cova destas aqui e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eles queriam matar os sonhos de José, mas os sonhos de José eram sonhos de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Eu quero dizer que Deus tem planos na tua vida e ninguém pode matar os planos que Deus tem a teu respeito. Planos de Deus na vida do homem e da mulher de Deus, que permanece fiel, eles se cumprem, Então José foi lançado num poço, nesse buraco, num poço seco, e vendido por seus irmãos como escravo. Eles foram vendidos. José, ele passou tempos difíceis. É interessante que você não vê José sonhando no Egito, né? Ele sofreu muito, mas com muita integridade. Foram 13 anos de sofrimento.
E o seu último estágio de escravidão no Egito, no cárcere que ele ficou por 2 anos, foi muito difícil, foi muito doloroso. O próprio Salmo 105, versículos 8, você pode ver aí. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Olha só. Quando ele estava na casa de Potifar como servo, a mulher de Potifar preparou aquela armadilha para ele, mas ele não caiu. Foi preso injustamente e depois foi lançado. E lançado ele ficou lá por 2 anos. E machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço. Um inocente, um moço temente a Deus, inocente sofrendo. Às vezes você fica com o coração triste porque do sofrimento, você que procura fazer a vontade de Deus, por que está acontecendo isso comigo? E às vezes há muitas coisas que nós não entendemos mesmo. Nós somos seres humanos, somos servos de Deus, mas somos seres humanos. E não entendemos muitas coisas que acontecem, mas Jesus ele mesmo disse que no mundo vocês vão ter aflição. Jesus não falou que a nossa vida ia ser um mar de rosas. Não. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está nos dando um direcionamento. Olha para mim. Eu venci o mundo. Segue os meus passos. E se eu e você seguirmos os passos de Jesus, que venceu, nós vamos vencer também. Glória a Deus. Glória a Deus. José, ele sofreu muito. Imagina só, passou a sua adolescência, juventude em terra estranha. Ele cresceu, ele amadureceu antes do tempo. Com injustiças. Mas luta tem tempo para começar e tempo para terminar. Até o tempo em que chegou a sua palavra. Quer dizer, até o tempo em que a palavra de Deus começou a se cumprir. Eu quero dizer, as coisas vão indo, vão acontecendo, você não vai entendendo, mas seja fiel. José continuou fiel. Ele não pecou contra Deus, mesmo diante de tanta injustiça. Mas ele foi fiel, ele permaneceu na sua integridade, na sua fidelidade ao Senhor. Até chegar o tempo. Há um tempo que Deus age. Até o tempo que chegou a sua palavra. Até o tempo que Deus começou a agir. Olha só, chegou a sua palavra. Mandou perante eles um varão cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferro. Até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei, o fez soltar. E o dominador dos povos o soltou. Fê-lo o senhor da sua casa, o governador de toda a fazenda. Até o tempo. Deus começou a agir há um tempo. Há um tempo. Até que chega o tempo de Deus agir. O tempo que a palavra do Senhor entra em ação. Às vezes nós estamos buscando. E as coisas não acontecem nada. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Até o tempo em que a palavra de Deus começa a agir. Quando a palavra de Deus começa a entrar em ação, não há nada que possa resistir o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz que veio a voz de Deus e bradou, haja luz, e houve luz. É o tempo de Deus, em que a palavra de Deus começa a cumprir. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 55, versículo 11, que assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia, porque é a palavra de Deus.
Quando a palavra de Deus é liberada, ela vai realizar aquilo por que ela foi liberada. Tanto que o servo de um centurião que mandou pessoas à presença de Jesus, pedindo que Jesus viesse na sua casa. Jesus, poxa, ia lá na casa dele, ele disse, eu não sou digno que o Senhor pise aqui debaixo do meu telhado, sou um homem, eu sou indigno. Mas ele pediu para o Senhor, olha, diz uma palavra, e o meu criado vai ficar curado. Olha só. Quando a palavra de Deus é liberada, na mesma hora Jesus se alegrou com aquela atitude de fé daquele homem. No mesmo momento, o servo foi curado. Uma palavra de Deus liberada, chega um tempo dela se cumprir. Há um tempo, glória a Deus, nada é mais poderoso, nada é mais eficaz do que a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Quando o tempo de Deus, quando a palavra de Deus se manifesta, é o momento, esse tempo de Deus entra em ação, a vontade de Deus é estabelecida na terra, porque nós vivemos debaixo do Cronos. O Cronos é o tempo cronológico, né? É um tempo comum ao homem, é o tempo nosso. Contamos as horas, agora são 7h35, mas há um tempo chamado Kairos, no grego, que quer dizer o momento oportuno e certo, o momento apropriado. E para nós cristãos é como um tempo de Deus, em que o Kairos, ele entra nesse tempo do Cronos, no nosso tempo. É Deus agindo para operar milagre. É Deus agindo para mudar a circunstância. Foi isso que aconteceu com José. Ele estava sofrendo e o último momento, o estágio, olha, veja bem, antes da ascensão dele, porque Deus o exaltou de uma maneira fabulosa, grande demais. Antes disso acontecer, nos últimos momentos, o último estágio foi sofrimento além da conta. Às vezes nós cristãos não entendemos. A gente está buscando a Deus, a gente está clamando ao Senhor, você está orando, estamos orando, e parece que a coisa aperta, a corda aperta, a situação fica mais difícil, a escassez aumenta. A dificuldade aumenta, a enfermidade parece que não quer sarar. No último momento parece que as coisas... Eu quero dizer, Deus tem um tempo de milagre. Naquele tempo que a coisa estava pegando, era 2 anos de José, foram 2 anos de dolorosos na escravidão, por algo que ele não tinha feito. Estava no cárcere com ferros nos pés, correntes e ferros nos pés e no seu pescoço, como um homem mau. E ele não era. Ele era inocente. Mas chegou o tempo, amados, nós estamos passando uma pandemia terrível, muitas pessoas morrendo, mas eu quero dizer, nós temos esperança. Isso vai passar, vai chegar o tempo em que Deus vai começar a mover, as coisas vão acontecer. Esse tempo difícil vai passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus manifestando. Quando Deus começa a agir, começa a vir o cumprimento das promessas, Deus começa a operar. Quando Deus começa a agir, não há nada que possa lutar contra. Não há forças contrárias, nem vento contrário. Como aconteceu com os discípulos, eles estavam no meio do mar, na embarcação, atravessando o mar da Galileia, e Jesus não estava. Mas Jesus estava orando no monte, e lá do monte ele via tudo. Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo o que estamos passando. O Senhor está vendo tudo. O Senhor sabe todo o nosso sofrimento. Até que lá para a madrugada, na vigília, na quarta vigília da noite, bem perto do amanhã, entre 3 horas da manhã e 6 da manhã, fica terrível, o tempo fica tão horrível, terrível. Da madrugada todos os discípulos pensando que o barco fosse virar. E de repente, pela madrugada, na quarta vigília da noite, lá para as 3, entre as 3 e as 6 da manhã, vem alguém andando sobre o mar.
Jesus chegando para trazer socorro. Nós estamos no meio de um mar encapelado. Essa pandemia está virando tudo de cabeça para baixo. Há muita gente morrendo. Eu nunca vi disso, irmãos. Tudo fechando. As ruas estão desertas. É um caos. Mas Jesus está vindo, caminhando sobre as águas. Glória a Deus. Jesus chegando. E quando Jesus estava chegando perto, os discípulos ficaram espantados, pensando que era um fantasma. Mas Jesus gritou do outro lado, no meio daquele vento, daquela tempestade, daquelas ondas. Jesus brada e diz: sou eu, não temas. Sou eu, não temas, não fiquem com medo. Foi quando Pedro: Senhor, se é o Senhor, então deixa que eu vá andando também até o Senhor. E Pedro andou um pouco, se afundou, porque ficou olhando para o vento, para a circunstância, para as ondas do mar. E Jesus, Pedro não pegou o apoio do barco. Pedro se apoiou em Jesus. Quem socorreu Jesus? Pedro foi Jesus. Pedro estendeu a mão, não pediu ajuda dos companheiros do barco. Me ajuda aqui, me tira das águas. Não. Às vezes nós queremos ajuda dos homens, nós esperamos muito no socorro dos homens. Amados, os homens são falhos como nós. O nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pedro pediu foi socorro para Jesus. Aquele que pode, que é forte. Jesus estendeu a mão, tirou ele das águas e colocou no barco. Quando Jesus pisa na embarcação, a tempestade se acalma. Ele acalma as águas, ele acalma o vento. É no meio da tempestade, é na quarta vigília da noite, é naquele momento que você pensa que não vai ter mais jeito, que está tudo difícil, as portas se fecharam, o que vai ser do dia do amanhã, o que vai ser dos meus filhos, da minha família. Amado, Deus vai te sustentar. Minha irmã, confia no Senhor, Ele vai acalmar a tempestade. É isso mesmo, pastor Angélica. Ele vai acalmar a tempestade, as águas vão acalmar. Glória a Deus, porque nós temos uma esperança viva no Senhor. Glória a Deus. E Deus chega. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Glória a Deus. Foi a situação de José, sofrendo, até o tempo em que a palavra de Deus começa a se cumprir. Glória a Deus. Eu sei que há muitos que estão me ouvindo, esperando este tempo chegar, esperando, aguardando esse momento chegar. Estão dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, vai chegar o socorro? Até quando esta porta vai abrir para mim? Até quando, Senhor, vai durar esse meu sofrimento? Como trouxe o nosso irmão falando aí na live, ele escrevendo aí, se o choro pode durar uma noite, é o Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria de Deus vem. O socorro de Deus chega. Deus nunca falha com seu povo. Deus nunca vai te desamparar. Glória a Deus. O teu futuro está garantido nas mãos de Deus. Vai ser muito melhor do que você imagina ou pensa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vocês vendo? Eu comentei antes de a gente estar trazendo a palavra aqui, agora há pouco, sobre Noé. No capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, diz que lembrou-se Deus de Noé e todos aqueles que estavam na arca, todos os animais. Depois de 9 meses, Deus não havia falado nada, ficou 9 meses eles trancados, guardados, seguros ali. Mas Deus não falava. Depois de 9 meses, a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé. Deus começou a agir. Quando a palavra de Deus chega, Deus começa a agir. Aí Deus começou a baixar as águas. Até chegar. Eles passaram praticamente dentro de uma arca quase 1 ano. Foi 1 ano. 1 ano dentro da arca. E Noé só saiu quando estava a terra seca. É assim mesmo. Estamos aguardando. Deus está agindo. Deus está no controle. Glória a Deus. Na vida de José não foi diferente. Ele aguardou o tempo até que chegou o tempo. E mandou o rei e o fez soltar. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou.
Deus começa a agir, é coisa maravilhosa. Ele não conhecia o faraó, mas Deus, ele domina tudo. Deus controla todas as coisas. Ele não era amigo, ele não tinha amizade, ele não conhecia, ele era um preso. Mas alguém disse a respeito de José, tem um homem que interpreta sonhos, tem um homem diferente nessa prisão aí. Tem um homem diferente. Ele tinha um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho. A vida dele era um testemunho vivo, a vida de José. E fê-los, o governador dos povos o soltou e fez dele senhor da sua casa e de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes ao seu gosto, ao gosto de quem? De José. José ficou comandando tudo, para instruir os anciãos também. Ele ficou no comando, um homem que, há um tempo atrás, era um prisioneiro. Agora é o chamado, é o mão direita, é o governador do Egito. Deus é maravilhoso. É um tempo que chega, até o tempo em que chegou a palavra do Senhor, em que a palavra do Senhor começa a agir, começa a se cumprir. Em Cantares capítulo 2, no versículo 12, nos diz assim: o inverno já passou, a chuva cessou, e se foi, aparecem as flores na terra, um tempo de cantar chega. Eu creio que todos nós estamos aguardando esse tempo, aleluia, escondidos debaixo das asas do Onipotente. Estamos aguardando esse tempo difícil, esse inverno de dificuldade. O inverno já passou, a chuva cessou, a chuva vai cessar. A chuva cessou e se foi, já aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Vai chegar o teu tempo, glória a Deus. Você ainda vai lembrar desses dias. Poxa, Deus falou mesmo. Deus falou comigo através da sua palavra, que esse tempo ia passar, que esse tempo de sofrimento, de solidão ia passar, que esse tempo de pandemia ia passar. Vai passar, amados. Glória a Deus. Nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Muita coisa vão ser levadas, muitas coisas, mas a nossa fé está intacta, porque a nossa fé está no Senhor. Glória a Deus, irmã Claudinha, um grande abraço, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um tempo de cantar chegou para José. Deus começou a agir na vida dele. Deus usou ele como governador do Egito. Através de José, multidões foram poupados da morte e da peste. O povo de Deus foi poupado e dentro do Egito cresceu muito, até chegar o tempo que o povo teve que sair de lá, né? Israel ficou, mas foi um tempo de escape. Aquele momento foi um tempo de escape, de sustento, sim. Jacó com seus filhos desceram para o Egito, porque José foi abençoado por Deus para isso. E José os colocou no melhor lugar que havia para cuidar dos animais, a criação de animais, de ovelhas que o povo de Israel tinha. A intervenção de Deus sempre chega. Glória a Deus. A intervenção de Deus sempre chega. Quando a intervenção de Deus chega, chega para fazer justiça. Chega para fazer justiça. Sim. Fazer justiça. Em Lucas capítulo 18, versículo 7, nos diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Olha só. E Lucas 18, versículo 7, Jesus falando: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Ainda que pareça que Deus está demorando. Mas será que Deus não vai fazer justiça? Claro que vai. Deus faz justiça, Deus age em favor do seu povo. Deus age, Ele intervém para fazer justiça. Glórias ao nome do Senhor. A intervenção de Deus, ela chega para nos honrar. Em 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30 diz assim: aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam serão desprezados. Deus falando, aos que me honram, honrarei. Se você tem honrado o nome do Senhor com a tua vida tem sido um testemunho vivo de Jesus,
tenha certeza, Deus vai te honrar. Deus vai honrar. Glória a Deus. Haverá milagres de Deus. Deus honra. A intervenção de Deus chega para nos honrar. A intervenção de Deus vem para nos trazer consolação e cura. Isaías 57, versículo 18. Tenho visto os seus caminhos, mas eu o sararei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação. Vou curar e vou trazer consolação. Aleluia. Deus se preocupa com tudo. A Ele e aos que planteiam. A Ele e aqueles que estão chorando. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tenham visto os seus caminhos. Eu vou sarar e vou trazer consolação. Glória a Deus. A intervenção de Deus chega. O Kairós de Deus chega para trazer cura e consolação. O Espírito Santo está no nosso meio. A cura, a consolação para o teu coração que está triste, que está machucado, que está ferido. Glória a Deus. Há um remédio, há um bálsamo para o teu coração. O Espírito Santo, ele está presente e o Espírito Santo é como um bálsamo no meio da sua igreja, trazendo cura e consolação. A igreja tem o Espírito Santo está na terra para consolar a igreja do Deus vivo, para curar a igreja de Deus. É assim que chega a intervenção de Deus. A intervenção do Senhor chega para mudar o nosso patamar. A intervenção de Deus chega para mudar o nosso patamar. Em 1 Coríntios 2:9 nos diz assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É um outro patamar. Deus tem para você um novo patamar. Teve para José. José, ele estava sofrendo. Nunca ele imaginaria que seria colocado numa posição de uma honra tão grande. Além daquilo que ele podia imaginar. Mas Deus falou que ia fazer. Os sonhos de José se cumpriram porque eram sonhos de Deus. Deus cumpre a sua palavra. É que chegou o tempo, até o tempo em que chegou a palavra do Senhor para se cumprir. Glória a Deus. Isaías capítulo 61, versículo 7 nos diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Em lugar da vergonha, vão ter dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis da vossa parte. Glória a Deus. Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem promessas para a sua igreja. Meu querido, fica firme. Continue buscando a Deus. Continue orando. Vamos ficar unidos e firmes na fé. Porque esse tempo vai passar. Deus tem tempo de consolação, de cura, de restauração, de edificação. Deus tem um tempo novo. Um tempo de crescimento. Um tempo de restauração. E nesse tempo de sofrimento, há um amadurecimento. Nós estamos amadurecendo. Nós estamos amadurecendo. Estamos chegando mais perto do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então fica firme. Fica firme no Senhor. Fica firme nas promessas de Deus. Porque Deus, Ele se move. Deus ouve oração. A Bíblia diz que Deus vê, Deus ouve e Deus desce para livrar. Glória a Deus. Fez isso com o povo de Israel. E faz conosco também. Bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele nunca falha. O nosso Deus não se omite em meio ao sofrimento. Não. Parece que Deus não está vendo, não vai haver resposta. Vai sim. Deus vai responder. Deus vai trazer solução. Deus vai trazer a resposta. Deus vai trazer a cura. Deus vai trazer libertação. Deus vai mudar o quadro. Portas vão se abrir. E nesse tempo, nós vamos ver milagres de Deus acontecendo. Grandes milagres de Deus vão acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel. A sua palavra nunca volta vazia.
vai e vai fazer para aquilo que ela foi enviada. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque a palavra de Deus é viva, viva, poderosa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu acredito no milagre de Deus. Eu acredito em milagre de Deus. Glória a Deus. José foi escravo, foi humilhado, sofreu, mas no Egito ele cresceu, no Egito ele prosperou. Mas tem uma coisa, o coração de José nunca pertenceu ao Egito. Não, era de Deus. Não ficou empolgado com a fama, não ficou empolgado com o crescimento. Tanto que ele recomendou para os seus irmãos, para as tribos, quando eu morrer, vocês peguem meus ossos e levem também com vocês para a terra que Deus tem para os nossos pais. Deus prometeu aos nossos pais. O coração dele não estava. Deus pode nos dar tudo nessa terra. Podemos ter grandes conquistas, mas o nosso coração, ele não pode ficar preso com as coisas daqui. Nós temos o céu para viver uma eternidade com Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. José, ele foi tão abençoado que Deus preparou ele para abençoar os seus irmãos, para abençoar aqueles que lhe fizeram mal. Deus colocou ele disse para os seus irmãos, eu vos sustentarei, a vocês e aos vossos filhos. Fica tranquilo. A bênção de Deus faz um homem melhor, né? O trabalhar de Deus na vida desse homem foi coisa grande. Glória a Deus. E nesta noite eu quero estar orando pelos nossos irmãos, orando por você, pela tua família que está sofrendo. Glória a Deus. Eu creio que Deus é o mesmo. E eu quero que você ore comigo nesta noite de domingo, orando a Deus para que o Senhor abra as portas, opere seus milagres e maravilhas. Amém? Pai Celestial, na Tua presença, Pai, nós estamos nesta noite, Senhor, cultuando ao Senhor, nessa noite de domingo, em que louvamos o Teu nome aqui nesse lugar. Estamos trazendo a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, entra nesta casa com cura, entra com restauração, entra com libertação, entra, Senhor, nesta casa trazendo milagre, trazendo provisão, Senhor. Há muita gente sofrendo, há muita gente angustiada, há muita gente aflita, há muita gente doente nos hospitais, Senhor, por causa dessa Covid. Senhor, cura, Senhor, eu te peço, essas pessoas que estão doentes. Está aí a irmã da nossa irmãzinha, Senhor, que está doente. Glória a Deus, cura ela da irmã Lourdinha, Pai. Cura a tua filha, Pai. Cura, Senhor. Tira ela daquele hospital. Restaura, restabelece os pulmões dela, Senhor. Restabelece os pulmões dela, a saúde dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão doentes, no hospital, entubado numa hora dessa, Senhor, põe as tuas mãos, cura os doentes. Traz de volta para casa este pai de família, esta mãe, este filho. Ó Deus, cura, Senhor. Faz cessar este mal. Faz cessar esta pandemia. Este vírus, Senhor, que está abatendo e matando tantas pessoas, Pai. Põe as tuas mãos, Senhor, para curar. Ó Deus, nós te clamamos como igreja. Ó Senhor, tenha misericórdia. Abre as portas financeiras. Traz provisão, Senhor. Traz a provisão. Abre as portas, não deixe faltar um pão nesta casa. A condição financeira para pagar os compromissos. Abre, Senhor, abre as portas nesta noite. Entra com a tua mão poderosa, com a tua provisão. Vem com cura, vem com consolação, vem com restauração, Senhor. Vem com salvação dentro desse lar, salva aquele que está perdido. Traz de volta aquele que se perdeu, meu Pai. Eu te peço, na casa dos meus irmãos, guarda os meus irmãos, minhas irmãs, preserva. Livra, Senhor, esta família, a família dos meus irmãos, o teu povo, Senhor. Nos guarda deste mal, nos guarda desse tempo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a igreja Amor e Vida, entrego os meus irmãos que estão me ouvindo nessa live, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muda, Senhor, o quadro. Muda a situação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, louva o nome do Senhor. Confia no nome de Jesus, confia no seu poder. Confia que Ele pode. Ele é o Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Abençoe os teus filhos. Abençoe o teu lar. Que o Senhor traga toda a provisão. Que o Senhor traga toda a bênção na tua casa, na tua família, na vida do teu pai. Irmã Sandra, Deus dê saúde para o teu pai. Pastora Lídia, pastor João, Deus abençoe essa família. O Juliano, o Samuel, que o Senhor faça a obra. Abençoe esses moços. Abençoe a irmã Dalira, Raquel, seu marido. Abençoe toda a sua casa, irmã Dalira. Deus abençoe a todos os meus irmãos que têm estado conosco nesta noite de domingo, adorando o nome do Senhor. Davizinho, Deus abençoe a tua vida, meu querido. Deus te abençoe. William, glória a Deus. Marcélia, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Dê um domingo, final de domingo aí abençoado. Na paz do Senhor, você está guardado pelo Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos à sombra do Onipotente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço para os meus irmãos. Um final de semana abençoado e uma semana abençoada. Manilson, uma semana de vitória para vocês, uma semana de portas abertas, de cura, de restauração, de salvação. Deus abençoe o povo de Deus nesta noite. Deus abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Sérgio, Deus abençoe Vanderlei, toda a casa aí. Deus abençoe todos os nossos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.